Este é o 8º ano de publicação do Relatório Luz, um documento de extrema importância para o acompanhamento das metas de desenvolvimento sustentável no Brasil. Muitas vezes a gente está fazendo as coisas e naquele momento exato a gente não tem a dimensão exata do que nós estamos fazendo. Quando o espaço temporal da história se distancia e joga a luz sobre isso, a gente percebe que nós estamos escrevendo um capítulo importante da história do nosso país e a várias mãos. E esse trabalho coletivo foi desenvolvido esse ano por 47 organizações da sociedade civil, 82 especialistas e nos traz 160 recomendações. Deve ser visto como um marco não só do necessário diálogo entre governo e sociedade civil, mas mais do que isso, como um marco de civilidade, da possibilidade de construção conjunta de diagnósticos, de agendas, de propostas. O lançamento do relatório de Luz representa comprometimento multissectorial de implementação da Agenda 2030. E quando você tem um relatório Luz que desempenha esse papel importante ao longo dos anos de fornecer informação com avaliação crítica, independente do progresso do Brasil em relação aos 17 ODS, isso lança, como o nome diz, luz sobre onde estamos, os nossos desafios e as lacunas da atuação do Estado brasileiro. A gente está no 6º país mais desigual do mundo e nesse país, o Brasil, o valor dedicado às políticas de redistribuição de renda e de desenvolvimento sustentável em 2023 não somou nem 4% do orçamento da União. Eu acho que esse coletivo da Agenda 2030 nos ajudou a atravessar esses momentos sombrios que nós vivemos no nosso país. Não tem jeito de pensar em desenvolvimento sustentável sem pensar em educação de qualidade. E falando em resistência, o relatório Luz, ele foi resistência, para nos indicar e nos colocar luz sobre as profundas desigualdades que nós estávamos vivenciando, em um período que defender a ciência nos ameaçava. Apesar da gente ainda ter um cenário muito complicado, é muito bom a gente ver de um ano para outro esse avanço, reconhecendo que a gente ainda tem um caminho muito grande para trilhar. Vamos precisar de fazer justamente uma mudança dentro da política para que essas políticas prósperas do país obedeçam à sustentabilidade. Através de medidas emergenciais, que eu considero necessárias, podemos chegar até um limite, mas a partir daí não conseguimos mais avançar se não ultrapassarmos as barreiras estruturais que as desigualdades se impõem. Tem coisas muito inovadoras e outras questões que vocês trazem que reforçam muito a nossa pauta. Talvez a mais destacada nesta área seja o relatório Luz, de manter acesa a chama de que é necessário fazer o planejamento em parceria com a sociedade civil, que é necessário a gente ouvir e ter um governo e políticas públicas que estejam alinhados com o que está acontecendo na sociedade. Essas agendas, elas precisam ter imbricada em suas prioridades a garantia do enfrentamento das desigualdades históricas. A União Europeia e o Brasil sempre têm trabalhado juntos. Temos uma parceria estratégica. Juntos, justamente, podemos transformar estas sociedades nossas em sociedades mais justas, inclusivas e, ao final do todo, também mais prósperas. Parabenizar o relatório, colocar o Ministério aqui à disposição, para a gente fazer maiores diálogos, transversalizar o relatório junto aí à participação social, junto aos movimentos sociais. Nós temos boas notícias. Nesses últimos 1 ano e 10 meses, cerca de 24 milhões de pessoas saíram do mapa da fome. Isso é o resultado de políticas sociais, isso é o resultado de um governo que se compromete com as suas maiorias. E é fundamental que nós tenhamos essa sessão aqui para que a gente possa avançar tendo uma única voz, a voz da nação brasileira, a voz de todos nós. É muito importante essa colaboração entre governo, sociedade civil, academia, setor privado, porque a gente recebe muitos insumos e muitos subsídios que são essenciais nas negociações. E isso faz com que a gente consiga refletir de fato toda a diversidade brasileira. Afinal, o Brasil não é samba de uma nota só. E a gente tenta fazer isso também na política externa.